Olá, o que estás a ouvir é uma republicação da série audiodocumental A Serpente, o Leão e o Caçador, originalmente publicada em 2020, sobre a crise climática e os seus refugiados. Se este é o primeiro episódio em que estás, volta atrás e procura pelo episódio 1 desta série, chama-se A Serpente. Tudo fará mais sentido se ouviste de seguida. Até já. Chama-se Moaia Seasné e tinha 14 anos quando escreveu as frases na parede da escola. Víamos o que estava a acontecer na Tunísia e no Egito e juntámos na escola. Pegámos em alguma tinta e pintámos as paredes. Escrevemos: Dr. Assad, você é o próximo. A revolta do mundo árabe propaga-se à Síria. 4 pessoas foram mortas, participavam numa manifestação pela libertação de 15 jovens autores de grafites que apelavam à revolta. População que reclama o fim do regime e reformas democráticas. Registaram-se depois da repressão violenta de um protesto. 6 pessoas perderam a vida e dezenas ficaram feridas quando as autoridades sírias abriram fogo sobre manifestações em desafio ao partido Baas do presidente Bashar al-Assad. As forças governamentais dispararam contra centenas de jovens. As concessões do presidente sírio não calam os manifestantes. Multiplicam-se os protestos na Síria. A Síria está à beira de uma explosão, está a tornar-se numa bola de neve que vai estenderam-se a várias cidades, Modera ou Latakia. Participava no funeral O de presidente 12 sírio vítimas das reforça a manifestações. segurança militar. As manifestações provocam democracia nas Dezenas de pessoas foram mortas. Protestos voltaram a ser sinónimo de repressão. Movimentaram pelo menos 4 manifestantes em Duma, nos subúrbios de Damasco. Homs viveu as 24 horas a 5 km em Zabadá. As tropas sírias atacaram esta quinta-feira a cidade de Dera, onde a contra a cidade de Já é aceito internacionalmente porque estamos perante uma guerra civil. Nos últimos dias, mais de 200 mil pessoas fugiram de Alepo. Pelas ruas há cadáveres de crianças, mulheres e homens. Milícias curdas, árabes, assírias e circassianas. 17 grupos chegaram a acordo para fazer uma Estado frente Islâmico na zona de Homs. Reagiu com bombardeamentos. Os do regime lançam operações de bombardeamentos a qualquer hora do dia ou da noite. O conflito interno já se arrasta há 19 meses. Já morreram 34 mil sírios. 2 anos e 80 mil mortos depois, 17 massacres que configuram a Síria guerra. Tornou-se Mais uma série de bombardeamentos da aviação síria em zonas controladas pelos Jihadistas do rebeldes. Estado Islâmico O terão movimento do executado Estado 30 Islâmico pessoas na toma um Síria. campo de gás na Síria. Controlará agora 40% do território. Segunda ronda de negociações chegou este sábado ao fim, sem resultados. Pela primeira vez, os Estados Unidos e os aliados árabes bombardearam em conjunto posições dos jihadistas no norte da Síria. Força Aérea. O secretário-geral da NATO solicita de escalada inquietante da atividade militar da Rússia Síria. A Força Aérea francesa ter morto com o apoio da aviação russa. Damasco diz que O Parlamento britânico aprovou a proposta para bombardear posições do Estado Islâmico na Síria. Pelos líderes da Turquia e da Rússia para mais uma coligação antiterrorista. A Turquia bloqueia a realocação dos curdos no diálogo. Os Estados Unidos e a Rússia acordaram um cessar-fogo para Alepo, na Síria. Pode estar em causa o cumprimento do plano de tréguas na Síria. O cessar-fogo durou apenas algumas horas. Falam em 4 bombardeamentos com bombas termobáricas que continham gás sárico. Damasco Israel de armas Irão e Síria trocam ameaças. Ataque químico na Síria. O Daesh perde o último enclave no leste da Síria. O fim do Estado Islâmico na Síria. O califado foi derrotado. O Daesh chegou a controlar um território de 100 mil quilómetros quadrados. Entre a neve e a chuva, há refugiados agora isolados. Homens, mulheres e crianças vivem acantonados em improvisados abrigos subterrâneos. 652 crianças mortas durante os combates da Guerra Civil Síria. 850 crianças recrutadas à força para combater. Tenho medo de sangue. O regime de Bashar al-Assad bombardeou de forma intensiva, com o apoio de Moscovo, o último grande bastião de jihadistas e rebeldes na região de Idlib. Não param a ofensiva e controlam nesta altura mais de 70% do território sírio. Nunca a Síria, em guerra desde 2011, viu um êxodo populacional tão grande num período de tempo tão curto. O conflito na Síria arrasta-se há quase 9 anos. Já provocou mais de 380 mil mortos e milhões de refugiados. Há uns anos, Farah Nassif, uma jovem refugiada síria a viver nos Estados Unidos, disse a um jornalista do New York Times que, para perceber o início da revolta síria
Ele tinha que entender o que aconteceu na seca. Seja toda a gente bem-vinda ao Fumaça, eu sou a Margarida David Cardoso. First of all, I hope to be of use here because I'm not an expert on the topic, as I told you. I've come to have a general knowledge about it because A, it's my research area, and B, I'm Syrian, and C, because I am from that area, you know, originally. So I saw it firsthand, although during these years, you know, I was a college student in Damascus when the drought first hit. Adam Al-Alul não é de facto um especialista em alterações climáticas, mas haverá poucas pessoas em Portugal que percebam tanto a guerra na Síria como ele. Doutorando em estudos comparativos na Universidade de Lisboa, aos 29 anos trabalha no ISCTE como investigador, dedicando-se ao estudo do conflito e da sociedade civil síria. Veio para Lisboa em 2014 com uma bolsa de estudo da Plataforma Global de Apoio a Estudantes Sírios, dinamizada pelo antigo Presidente da República, Jorge Sampaio. E a Plataforma Global de Apoio aos Estudantes Sírios. Natural de Deir ez-Zor, a maior cidade do leste da Síria, a 450 km de Damasco, Adam viu a seca de perto. The drought that happened between 2006 and 2010, and it hit the Tigris River areas, the areas that are dependent on the Tigris River for irrigation. And these are some of the most fertile areas or lands in Syria. And most of the agriculture in Syria come from these areas. It hit the countrysides of basically Al-Hasaka province and Deir ez-Zor. These areas were largely dependent on that. Al-Hasaka e Deir ez-Zor, onde Adam cresceu, são duas das 14 províncias sírias. Al-Hasaka, que faz fronteira com o Iraque e a Turquia, no extremo nordeste da Síria, era conhecida pelas suas terras férteis, de onde se tirava trigo, arroz e algodão para todo o país e onde se concentrava metade da produção de petróleo sírio. Sempre houve secas nesta região, mas ao longo do século XX, os invernos nos países do Médio Oriente e do Norte da África, ao largo do Mar Mediterrâneo, tornaram-se consideravelmente mais secos devido à crise climática. As secas são mais frequentes e intensas, de tal forma que 10 dos 12 invernos mais secos na região desde 1902 foram registados nos últimos 20 anos. De acordo com um estudo da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional do Governo dos Estados Unidos da América, não é apenas a variabilidade natural do clima que explica o que está a acontecer. A emissão de gases com efeito estufa, com origem nas atividades humanas, e o aquecimento do mar à superfície contribuíram para o aumento geral da temperatura. As secas que Adam fala foram particularmente severas no nordeste da Síria, o celeiro do país. Os consecutivos fracassos agrícolas forçaram a Síria, que era autossuficiente em trigo, a importar. Everybody is affected in that region. The herders are affected, the farmers have lost their crops. The situation is very bad. This is the third consecutive drought in a row. People have exhausted their coping mechanisms and they're really going through difficult situations. A escassez de chuva significa falta de comida e de rendimento. Ao quarto ano de seca consecutivo, as Nações Unidas estimavam que 1 a 3 milhões de pessoas tinham sido arrastadas para a pobreza extrema. The farmers were thrown off their land. There were 800,000 Syrians who lost their livelihood. 200,000 of them simply abandoned their land. Em 2011, numa altura em que uma onda de primaveras árabes varria o norte da África e o Médio Oriente, em países como a Tunísia, o Egito e a Líbia, levando à queda de vários líderes autoritários, uma frase grafitada numa escola síria, dirigida a Bashar al-Assad, ficou para a história. Doutor, és o próximo. Os suspeitos, 15 jovens com menos de 20 anos, foram detidos e torturados pelo regime, levantando uma onda de protestos pacíficos na cidade de Daraa, no sul, na fronteira com a Jordânia. As forças de Assad dispararam a matar sobre a multidão,
reprimindo violentamente as manifestações que rapidamente se propagaram a outras cidades. O que começou como uma revolta contra um regime autoritário transformou-se numa guerra civil com múltiplas fações, com a participação de grandes potências internacionais. A fúria e descontentamento contra o ditador sírio, cujo partido está no poder há quase 60 anos, foram o principal combustível desta revolta. E aprofundar isso é um trabalho complexo, que tem que reunir diferentes peças de um enorme puzzle ainda em construção. One important factor is that civil wars are complex phenomena, right? Complex phenomena that are not monolithic. You cannot boil them down to a single reason. Mas o caso sírio é um exemplo de como a crise climática e a má gestão de recursos naturais podem alimentar revoltas já existentes. E de como respostas erradas de governos, ou a falta delas, podem tornar as populações ainda mais vulneráveis aos eventos climáticos. Um ciclone, por exemplo, torna-se um desastre se não houver um sistema de alerta eficaz, as casas forem mal construídas e as pessoas não souberem o que fazer. The first view mainly comes from Western experts, journalists, etc. And this started in the past few years, actually, when, people started digging deeper into the reasons behind the Syrian conflict and the uprising. And this view alleges that, or links climate change to the Syrian conflict, mainly because of the drought in 2006 and the displacement, the poverty it generated. A new study published yesterday finds climate change exacerbated the worst drought ever in modern Syria, aggravating social unrest in the country and helping to push it over the brink into civil war. This is U.S. Secretary of State John Kerry speaking. It's not a coincidence that immediately prior to the civil war in Syria, the country experienced its worst drought on record. The interesting thing is the Syria war began because of climate change. In homes, you had farmers that didn't have any water because of massive drought, so they had to kill their livestock, and then they started rioting. Then Assad came in and whacked them hard. Nos últimos anos, jornalistas, analistas e políticos ocidentais procuraram explicar o início da guerra civil através dos 5 anos de seca extrema que antecederam. Em 2015, a divulgação de um estudo sobre a enorme cintura do crescente fértil, que vai desde o norte do Egito ao norte do Iraque, passando pelo território sírio, definiu grande parte da narrativa. Uma intensa seca na Síria, agravada pelo aquecimento global do planeta, causou migrações em massa das zonas rurais para as cidades, o que por sua vez contribuiu para os protestos de 2011. No entanto, a causa e efeito entre a seca, a migração e o conflito não é um facto estabelecido entre a comunidade científica. Embora seja certo que a seca, a migração e o início do conflito se encontraram no tempo, não é possível provar que uma coisa tenha levado à outra. E há outras cartas no baralho. This is a very, very big overstatement to say that, the conflict or the uprising before it were directly linked to the drought of 2006 or 2007. Adam tem outra visão. You have the second view, which mainly comes from Syrians and other Western Syrian experts, which finds actually the first view, first of all, they discredit it. They say that it's not based on any science, on any evidence, and they take offense at it. When you ask Syrians about climate change, they're mainly offended by this thesis. Why? Because they think it dilutes their, rightful demands, their uprising, their political and socio-economic grievances, etc., and that ignores completely 50 years of dictatorship. Adam Al-Alul não nega a gravidade das atuais alterações climáticas. O que ele quer dizer é que a crise climática teve graves consequências na Síria, alimentando a revolta, mas não é a causa imediata por trás do conflito. As principais causas já lá estavam antes. Para as perceber melhor, é preciso enquadrar os 5 anos de seca que devastaram o nordeste da Síria no contexto de rápida liberalização económica e uma longa má gestão de recursos. É que durante estes anos, do regime de Bashar al-Assad, a população recebeu pouco ou nada. The rain levels decreased. And there was a huge movement at the time of drilling
people started to be dependent on unsustainable irrigation practices, including digging the so-called black wells, unlicensed wells that basically sucked the aquifers of the area dry. Os impactos das secas foram agravados pelas insustentáveis políticas agrícolas e de água implementadas ao longo de anos pelo Partido Baath, pelo qual Hafez al-Assad governou desde 1971 até a sua morte em 2000, ano em que lhe sucedeu o filho, Bashar al-Assad, desde então no poder. Na última metade do século, o governo sírio concentrou-se na construção de uma enorme rede para controlar o fornecimento de água, com barragens e extração de água subterrânea que permitiu expandir a área cultivável. Porque passaram a ter água, desertos e terras áridas tornaram-se campos de pasto. Mas essas políticas culminaram numa gestão de água ineficiente, em algumas zonas inexistente. Para garantir apoio nas áreas rurais, o governo favoreceu empreendimentos agrícolas megalómanos e alimentou uma vasta política de subsídios a culturas intensivas como o trigo e o algodão. Além disso, fechou os olhos a padrões insustentáveis de consumo de água, incluindo milhares de poços não licenciados, os Black Wells de que Adam fala. And when we talk about unlicensed black wells, we're talking about scary numbers, for example, in the town of Ras Al Ain alone, which is a small town and part of that region, there was around 11,000 black wells. Nos anos de seca, as ações e omissões do governo sírio agravaram de forma significativa aquilo que deixou de ser apenas culpa do clima, a escassez de água em áreas rurais totalmente dependentes da agricultura. Ao mesmo tempo, o regime limitou a cobertura da imprensa, de forma a retratar a Síria como vítima de fatores externos que fugiam ao seu controle. I think the major blow that was dealt to the farmers in these areas was the liberalization economic policies of Assad, the son, which were disastrous not only to these areas but to Syria at large. Nos primeiros anos de Bashar al-Assad no poder, entre 2000 e 2011, o governo sírio acelerou o ritmo de implementação de uma série de reformas neoliberais, de privatização e liberalização da economia. Licenciou bancos privados, reduziu taxas de juros e empréstimos, retirou o controle de preços, eliminou subsídios e criou incentivos ao investimento. Políticas implementadas sob a liderança de Abdallah al-Dardari, vice-primeiro-ministro para os assuntos económicos de 2005 a 2011, agora a trabalhar nas Nações Unidas como representante do programa da ONU em Cabul, no Afeganistão, e que foi recentemente nomeado para a equipa de 6 pessoas que irá desenhar um plano de reconstrução da Síria pós-guerra. Estas políticas transformaram uma economia controlada pelo Estado numa economia orientada para o mercado. The subsidies on fuel and on other agricultural necessary, essential agricultural tools and necessities were lifted at the time. So 1 liter of diesel at the time was 7 Syrian pounds, and it rose up to 25 overnight. A lot of farmers found that it wasn't worthwhile to plant crops anymore, to do farming anymore, because, they couldn't make ends meet anymore. Então, o partido de Bashar al-Assad perdeu uma importante parte do seu apoio popular. And a lot of people argue that these economic policies that hit agriculture are linked to, a tendency by the government to sort of privatize that sector because, Assad started granting favor to private agricultural investments, given as favors to, his close circle of businessmen. Baath essentially impoverished its rural base because since the 70s, it was a socialist party that talked about farmers, workers, etc. But then it ignored them in favor of a small class of capitalist cronies that were close to the regime of Assad.
To me, the whole issue at the time was a matter of poor governance rather than a climatic or environmental issue. Of course, there is an environmental issue because the rain levels dropped, but this could have been avoided. The catastrophe that happened in Syria, the drought, could have been avoided if there was good governance at the time, but there wasn't. O abandono das culturas significou para muitos o abandono do campo. Numa altura de liberalização económica e seca prolongada, mais de 300 mil famílias mudaram-se para as cidades. Em algumas aldeias, mais de metade da população. E aí, o emprego e as casas não chegavam para todos. The majority went to major Syrian cities, Damascus, Deraa, Hama, Aleppo. There are also people who went to work in Lebanon at the time. And they worked really, really in poor conditions. And this shows you how desperate their situation was. Now, there's 1 million people who were left vulnerable because of that. But you're talking about farmers who were impacted but didn't leave. You're talking about the mechanic, for example, who used to fix tractors for farmers but also lost his job because there were no farmers in the area anymore. Na casa de Adam, a seca era assunto à mesa. O pai começou a trabalhar em projetos de irrigação para mitigar os efeitos da falta de chuva, já esta e afunda na terra. A intervenção do governo vinha tarde demais. E Adam lembra-se de ouvir falar disso nas ruas. Não muito, mas falava-se. Era algo estranho à época. Ouvir críticas ao governo em plena luz do dia. You had a non-responsive government, so this actually also contributed to the grievances of people in there. Queria voltar ao início da conversa com Adam, em que ele me disse que se falássemos com outros sírios sobre a crise climática e o início da guerra civil, para muitos isso seria uma ofensa. Por acreditarem que isso afasta a responsabilidade de quem governou a Síria nos últimos 60 anos e permite ao regime de Assad culpar em fatores externos as suas próprias falhas. Queria perguntar-lhe então, quando a Síria escrever a história da sua revolução, que papel atribuirá à crise climática? It will definitely be mentioned, actually, but I doubt that it's going to be mentioned as a climate change problem for two reasons. Because A, it was more of a poor governance problem than anything else, and B, because actually climate change is not a very big deal in the region. You know, people who are, under constant bombing and starvation and all of that, I don't think it's a priority for them. It's very interesting for me to talk about this, because, and to clarify this, to many Syrians, their uprising was purely political, against a dictatorship that ruled the country for 50 years. But even that perspective is wrong. There are a lot of people who, of course, participated in the uprising for political reasons, but there are other people who participated for economic reasons, even for religious reasons, So that's why I'm saying you need a kaleidoscopic issue. Como na Síria, as mudanças do clima podem não causar conflitos por si só, mas ao tornarem os eventos extremos mais frequentes e severos, podem levar problemas já existentes a um ponto de ruptura. Uma análise das universidades de Stanford e da Califórnia a meia centena de estudos concluiu que desvios na temperatura média aumentam o risco de conflito entre grupos em mais de 10%. É fácil de compreender isto se compararmos com o aumento do risco de acidente de carro em dias de chuva, mostram os investigadores. Chuvas fortes aumentam a probabilidade de um erro humano ou mecânico desencadear um acidente. Sem a possibilidade desses erros acontecerem, as chuvas não afetariam as taxas de acidente de carro. Mas sem as chuvas, ainda haveria alguns acidentes. Estes 10% ajudam-nos a ver a crise climática entre a nebulosa mistura de motivos que obrigam milhões de pessoas a deixar as suas casas. Na Síria, desde 2011, foram mortas mais de 500 mil de pessoas. 9 anos de conflito forçaram metade da população a fugir. 6,6 milhões de pessoas deslocaram-se dentro da Síria, mais de 5,6 milhões saíram do país. São hoje a maior população de refugiados do mundo. Quantos destes saíram devido à crise climática, não sabemos.
O que sabemos é que se essa fosse a razão, não teriam direito a um estatuto de refugiado. No próximo episódio... Não existe uma legislação criada para refugiados climáticos. Aliás, usa-se muitas vezes essa determinação de refugiado climático, mas na verdade ela não existe. In my eyes, he's not a refugee, he's an overstay. Seriam considerados migrantes voluntários, como se eles quisessem ter saído, como, por exemplo, um estudante ou uma pessoa que venha abrir uma empresa em Portugal. From the South Pacific to Mozambique, to the Caribbean and beyond, I've seen the devastating and life-changing impact of the climate emergency on vulnerable communities. Disasters inflict horrendous suffering and can wipe out decades of development gains in an instant. São sempre os países vizinhos que acolhem a maior parte das pessoas. Nós chamamos de crise migratória quando cá na Europa recebemos o que, por exemplo, menos que uma Turquia recebeu, e nós chamamos de crise. Agora imaginemos esses números a 100 vezes mais. E acho que não progredimos o suficiente para isto estar resolvido na próxima década. Este episódio foi escrito pela Margarida David Cardoso, o Ricardo Esteves Ribeiro fez a edição, eu, Bernardo Afonso, fiz a banda sonora original, edição de som e sound design. Ouvimos certos de trabalhos jornalísticos da Euronews Portugal, RTP, TSF, SIC Notícias, Al Jazeera, NPR, MSNBC, Democracy Now! E Channel 4. Faz ainda parte da equipa Fumaça: Ana Freitas, Frederico Raposo, Joana Batista, Maria Almeida, Moutafes, Pedro Miguel Santos, Sofia Rocha e Tomás Pinho. Acreditamos que é possível criar em Portugal o primeiro projeto de jornalismo financiado pelas pessoas. Se pensas o mesmo, apoia-nos. Para que continuemos a ouvir as vozes que costumam ficar caladas. Para que continuemos a contar as histórias que precisam de ser contadas. Considera tornar-te apoiante em fumaca.pt/contribuir. Até já!